Olá! Retomamos os nossos estudos sobre federalismo e o papel dos municípios. Nosso objeto de estudo agora é justamente o Distrito Federal e os territórios da União. Nós vimos já a União, os estados, os municípios e agora estudaremos melhor o Distrito Federal. E aí encerramos os entes federados no Brasil. Aproveitamos esse momento, porque é um tema mais curto, para falar rapidamente dos territórios, que também é um tema mais curto, né? Então, vamos estudar mais detalhadamente o Distrito Federal. Primeiro, senhores, quando a gente estuda nos manuais de direito constitucional, é comum que se atribua ao Distrito Federal essa natureza sui generis, sem gênero próprio, porque ele não se enquadra muito nos municípios, nem se enquadra muito nos estados, né? A ideia de um Distrito Federal também é clara a influência norte-americana. Quando a gente estuda a história norte-americana, e vimos anteriormente, o Washington, D.C., o District of Columbia, que é a capital dos Estados Unidos, tem uma regulamentação e uma legislação, uma organização e uma administração diferenciada das demais localidades norte-americanas, né? E você não pode confundir o Washington, D.C., District of Columbia, do estado de Washington, que fica do outro lado do país, dos Estados Unidos. E por que precisa ter uma regulamentação diferenciada, uma natureza específica para o local onde fica a capital? Bom, isso não é uma novidade, como vimos, ela decorre do próprio modelo federalista, da sua origem histórica. E aqui no Brasil, os locais onde ficavam a nossa capital, lá no Rio de Janeiro, né, na época da República, sempre foi considerado um município autônomo por ser justamente a sede dos poderes da União. A ideia é justamente essa, senhores. É muito problemático, às vezes, o local onde fisicamente ficam os poderes da União, os tribunais e o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo da União, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados e o Senado, e a cabeça do Executivo da União, né, a Presidência da República, os ministérios, esse local físico onde vai ficar a cabeça dos poderes da União, na prática vai ficar num local que é um território, né? Que é um espaço físico que pode haver um outro poder também incidente ali, como um município, um poder municipal, um poder estadual, né? E perceba que esse outro poder vai ter também poder executivo, no caso do Estado, poder legislativo e poder judiciário. E no caso do município, poder executivo e poder legislativo. Agora imagina na prática uma atuação importante da União sendo impactada ou impedida por uma ordem judiciária estadual, por uma lei municipal. É um conflito na prática entre a polícia militar de um estado e a polícia e as forças armadas, né? Isso pode ser um problema imenso e para evitar esses conflitos, o local em que fica a sede da União é dado a ele um tratamento jurídico especial, né? Então, primeira especificidade, ele não vai ser nem estado nem município. Não será nem estado, nem município. Hoje a gente usa a denominação Distrito Federal. Professor, e Brasília, portanto, não é um município? Não, não é. Não tem prefeito em Brasília? Não, não tem. Não há prefeitos em Brasília, não há vereadores em Brasília. Nós vamos falar de Distrito Federal e o nome do chefe do executivo do Distrito Federal é governador distrital. Ah, professor, que legal. Então, ali é um governador distrital. Sim. E as chamadas cidades satélites? Não são municípios? Não são, né? Essas cidades que orbitam ali o plano piloto são descentralizações do governo distrital, né? Ah, professor, e as cidades vizinhas? São municípios do estado de Goiás. Olha que interessante, são municípios do estado de Goiás, né? Então nós temos o plano piloto, as cidades satélites, que são governadas pelo Distrito Federal, né? E agora o que é importante que a gente destaque? Esse Distrito Federal, ele aglutina em regra competências estaduais e municipais. Essa é a regra. Então, na dúvida, qual o papel do governador distrital? Ele é simultaneamente um prefeito e ele é simultaneamente um governador. Então cabe a ele o asfaltamento da rua, cabe a ele as questões de política concorrente, que a gente debateu aqui, né? As competências concorrentes e as competências comuns dos municípios, além das questões de interesse local. Então, tudo isso o governador distrital deve fazer. E o legislativo distrital, olha só o nome, senhores, a gente tem que destacar o nome do legislativo
distrital porque ele prova essa aglutinação. Nós vimos que o legislativo municipal é a Câmara dos Vereadores e que o legislativo estadual é a Assembleia Legislativa. E o distrital é uma fusão dos dois nomes. Olha que interessante. É a Câmara Legislativa. É justamente uma mistura de Câmara dos Vereadores com Assembleia Legislativa. E a competência dessa Câmara Legislativa, que é o Poder Legislativo Distrital, é aglutinar as competências municipais com as estaduais. Então eles vão tratar também daquela competência concorrente que estudamos que os estados fazem e também as competências específicas do município, os planos diretores, por exemplo, será papel dessa Câmara, claramente dessa Câmara, especificamente dessa Câmara Legislativa. Bom, agora vamos entender as diferenças. Então, em regra, ele vai somar essas competências. Mas atenção, não tem poder judiciário no Distrito Federal. O Distrito Federal não organiza seu poder judiciário. Como não, professor? O senhor falou naquela aula da União que existe o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Existe sim. Ele exerce a competência igual à Justiça de um Estado. A mesma ideia. Mas atenção, senhores, olha que interessante. Quem organiza e mantém o judiciário no Distrito Federal é a União. É a União. Então, professor, então um juiz que trabalha lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e que tem no seu dia a dia uma função muito parecida com o juiz estadual, na verdade ele é empregado da União? Não, ele é um servidor público, tá certo? Mas sim, ele é um servidor público da União. Olha que interessante. E a polícia do Distrito Federal, civil, militar, o Corpo de Bombeiros, também é mantida pelo poder federal, pela União, olha que interessante. Então, é aquela ideia que debatemos. Os juízes do Distrito Federal são da União. A polícia do Distrito Federal é da União. O Corpo de Bombeiros é da União. O Ministério Público é da União. E a Defensoria Pública também. Interessante isso, não é? O que a gente percebe aqui? Até a súmula do STF, súmula 647, destaca isso, que a legislação que vai definir o valor dos subsídios desses juízes ou a remuneração desses servidores, toda ela é feita pela União, são leis federais destinando, mas a União vai dizer quanto ganha um policial civil que vai fazer uma competência, um delegado de polícia, que não faz parte da Polícia Federal, né? Ele tem a competência análoga de um delegado estadual, sim, mas o delegado distrital é financiado pela União, portanto, tá? E até sua remuneração é fixada em lei federal, é o que diz a súmula 647 do STF. Então, perceba que essa natureza diferenciada do Distrito Federal atribui, em especial, os juízes, o Ministério Público, a Defensoria e também as polícias à União, até para que não haja conflitos nessas situações que debatemos antes, o que justifica essa natureza peculiar do Distrito Federal. Então nós vamos falar que o Distrito Federal ele aglutina essas competências estaduais e municipais com essas exceções. Não vai ter o poder judiciário e o seu poder legislativo, como vimos, vai também aglutinar essas competências, vistas essas exceções, certo? Então, basicamente essa a ideia do Distrito Federal, né? O que a gente precisa lembrar ainda sobre o Distrito Federal? Que ele, tal qual o município, os municípios e os estados, eles se organizam, os estados por uma Constituição estadual, os municípios por uma lei orgânica. E o Distrito Federal se organiza como? Como por uma lei orgânica distrital. E essa lei orgânica distrital, ela é Constituição estadual ou é uma lei orgânica municipal? Lembra que ele aglutina as competências? O STF decidiu, na súmula 642, as duas coisas. A lei orgânica distrital, ela em parte, ela trata de temas municipais de interesse local, mas que no Distrito Federal é tratada pelo Distrito Federal, mas também de temas estaduais, que no Distrito Federal também é tratado pelo Distrito Federal. Então ele é as duas coisas, ele é ao mesmo tempo uma Constituição e ao mesmo tempo uma lei orgânica, tem natureza dúplice. Essa natureza dúplice dá toda uma peculiaridade à lei orgânica distrital no tema controle de constitucionalidade. Tem tópicos ali da lei orgânica distrital que tem força de Constituição estadual. Tem tópicos na lei orgânica distrital que tem força de lei orgânica municipal. Isso é muito importante no tema controle de constitucionalidade, que a gente vai ver em outros cursos futuros, tá certo? Bom, mas é importante destacar essa natureza dúplice que também recai sobre a lei orgânica distrital, que vai organizar os poderes do Distrito Federal, a sua Câmara Legislativa e a organização do governo do Distrito Federal. Bom, outro tema que a gente precisa debater são os territórios. A gente vai debater junto com o Distrito Federal, mas são coisas diferentes. Professor, mas o Tribunal de Justiça não é do Distrito Federal e dos territórios? Sim,
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal atua sobre os territórios também, mas territórios e Distrito Federal são coisas diferentes. Por quê? O Distrito Federal é uma organização política, tal qual um estado e um município. As pessoas votam em governadores distritais e em deputados distritais. O Distrito Federal elege três senadores, tal qual um estado, e ele também elege os seus deputados federais. Então, ele parece um estado e também parece um município simultaneamente, o Distrito Federal. E os territórios? Os territórios seriam, não existem mais territórios na organização federal atualmente, mas eles seriam descentralizações do poder federal. O território, então, seria aquele espaço, tal qual um governo, só que ao invés da população eleger o governador, a União nomearia o governador. Ah, professor, e a legislação? Quem faria a legislação do território? A União. O Congresso Nacional legislaria os temas estaduais. Professor, e se não houver municípios nesse território, quem legisla sobre o interesse local? A própria União. Bom, como você pode ver, é muito difícil, né, legislar sobre temas de interesse local por Brasília. Então, é raro os territórios, né? Hoje não existem mais, o último território extinto foi Fernando de Noronha. E é interessante que a regulamentação dos territórios por lei complementar é feita por uma lei ainda antiga, Lei Complementar número 20 de 1974, estabelece as duas circunstâncias que podem fazer gerar um território. O desmembramento de um estado já existente, no interesse da segurança nacional, então um estado às vezes que por segurança nacional precisa ser dividido, e aí uma parte dele se torna um território. Ou quando a União tenha que executar um plano de desenvolvimento econômico ou social, mas aí ela pretende gerir aquele local, né? E ela tem que aplicar pelo menos 1/3 do orçamento de capital do Estado atingido pela medida. Então ela tem que sinalizar que haverá um investimento significativo naquela localidade. Também pode surgir um território na situação em que já existe um território e esse território será dividido em outros 2 territórios. Não é o caso, não é, senhores? Não é o caso. Nós não temos território, então não há território a ser desmembrado. Mas é interessante verificar aqui que aqui é um centro de atuação da União. E quem vai ser o juiz desse território? Aqui vai ser designado um juiz pertencente à Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é parte da Justiça da União, como vimos, tá certo? Então, é essa a ideia de territórios. E aqui encerramos Distrito Federal e Territórios. Na próxima aula a gente vai ver intervenção, mas não se esqueça de participar pelo e-mail participe@fundaçãopodemos.org.br. Muito obrigado.